Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live do Seminário Empresa do Programa de Mestrado PRODIR. Estamos hoje aqui com Juliana Araújo Pinto. Ju, a nossa querida Ju, a professora Juliana Araújo Pinto vai trazer um tema palpitante que é justamente sobre a gestão algorítmica e o papel das empresas na era digital. É um tema palpitante, um tema novo, é interessante não só para alunos, mestrandos, como também o empresário que nos assiste. Então, agradeço a você que está nos assistindo, agradeço a sua audiência, viu? Por acompanhar nossas lives, o Seminário Empresa e o canal Via Jurídica. Então, estamos aqui com a professora Juliana Araújo Pinto. Ela é mestranda em Direito pelo Programa de Direito da UFES. Ela é pós-graduada em Direito Público pela PUC de Minas Gerais. Ela é integrante do grupo de pesquisa Empresas, Constituição e Human Rights e é professora voluntária também da graduação em Direito da UFES e advogada militante. Como professora, tenho recebido, viu, Ju, grandes elogios sobre a sua performance em sala de aula, o seu compromisso, o seu secretariado também ao grupo de pesquisa é importante e você tem demonstrado realmente compromisso, desempenho. Isso é muito interessante para nós que estamos assim envolvidos nessa seara jurídica empresarial. Então, sem delongas, eu vou passar à professora Juliana Araújo Pinto justamente sobre esse tema, gestão algorítmica e o papel das empresas na era digital. Muito obrigado, Ju, por ter vindo aqui e passar um pouco de conhecimento para todos nós. Valeu. Muito obrigada, professor, pelas palavras, né? E eu queria inicialmente aqui cumprimentar a todos que estão assistindo essa live e de antemão agradecer ao professor Pedro Durão, né, por mais uma oportunidade de participar, né, de uma nova edição do Seminário Online Empresas, né, mais uma atividade vinculada ao nosso grupo de pesquisa. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, conversar um pouco sobre o poder das corporações e dos algoritmos na era digital, bem como os reflexos dessa gestão tecnológica na sociedade de informação. Então, como a gente bem sabe, os algoritmos eles invadiram o nosso cotidiano, né? Constantemente nós nos vemos sendo operados por algoritmos, tanto em softwares, em máquinas, robôs, no GPS a caminho do carro, nas nossas redes sociais, na internet, né? Só que, antes de mais nada, é importante a gente contextualizar, né, e entender o conceito, a onipresença e a expansão dos algoritmos, né? Ou como bem o professor Sérgio Amadeu da Silveira cita, os chamados códigos invisíveis. Então, o próprio termo algoritmo, ele vem da palavra grega algoritmos, né, que significa número. Daí a sua relação com a matemática, né, esse sequenciamento digital em cadeia, né, previamente calculado. Então, a gente pode conceituar o algoritmo como justamente um conjunto de regras encadeadas de uma forma lógica, inequívoca, que serve de forma para solucionar determinado problema abstrato. E uma das características dessa curadoria, dessa gestão algorítmica, está na habilidade, né, que esse sistema tem em processar dados. Então, a gente, ao armazenar os dados, essa gestão algorítmica, ela acaba moldando o comportamento dos usuários em rede. Mas aí vocês se perguntam, de que forma seria essa modulação? Na verdade, ela acontece, né, ao selecionar, ao filtrar, né, e organizar as informações no ambiente online, no ambiente virtual, de acordo com os interesses, as preferências de cada usuário. Então, dessa forma, as empresas, essas plataformas de tecnologia, elas acabam, operadas por esses algoritmos, né, baseados no nosso comportamento, elas acabam escolhendo o que a gente quer assistir, o que é ler, ouvir, e isso é muito fácil perceber quando a gente está em pesquisa, olhando um site e há uma indicação de compra, uma indicação de música, né, uma indicação de filme recomendado. Então, a gente vê que está sempre ali no dia a dia, né? O grande problema, né, o fato dessa gestão algorítmica, né, nas empresas, de que impactam a nossa sociedade, está nessa personalização de conteúdo.
a gente vê aí conteúdos muito personalizados, muito pré-definidos. E essas empresas privadas da internet, impulsionadas mais pela lógica do lucro em rede, elas vão acabar disponibilizando, veiculando, né, e divulgando informações e notícias com bases nas diretrizes econômicas, no que for mais vantajoso em termos de publicidade, né, angariar popularidade, né, e vai priorizar, de fato, o número de likes, de cliques, de conteúdos replicados, do que do próprio conteúdo, né, e veracidade da notícia ou da informação em si. Mas qual o impacto, né? Qual o resultado dessa atividade algorítmica, né? Um dos grandes fatores dessa predileção, dessa personalização de conteúdo, é a formação de bolhas de filtro. Essa expressão, bolhas de filtro, ela é utilizada como forma de indicar uma distorção da realidade. Os usuários, eles ficam ali presos naquelas redomas e ficam expostos somente a pontos de vista, a opiniões, a comentários semelhantes aos seus, a notícias personalizadas. Isso vai acabar afastando o usuário, né, de discussões relevantes da nossa sociedade. Então, no ambiente onde se opera um sistema algoritmo, né, baseado nesse comportamento, nas características individuais, ela vai acabar por empobrecer não só a diversidade, né, de ideias de grupos, mas também a empobrecer a pluralidade dos debates. E o principal, né, o que afeta inclusive o nosso sistema democrático, né, essa polarização e desgaste do discurso político, do discurso público. Né? Então, além desses fatores, dessa filtragem seletiva de conteúdo, né, e dessa modulação no próprio processo de formação de opinião, né, e de escolha, o que acontece? A curadoria algorítmica, ela também vai acarretar um sério problema que a gente vê hoje na nossa sociedade, né? Principalmente numa era, né, de desinformação. A gente vai observar essa vigilância pervasiva de consumidores, né? Aquela vigilância oculta, né, que esses gigantes da tecnologia, como o Google, a Amazon, o Facebook, essas empresas líderes do mercado de dados, elas vão produzir, né, de forma silenciosa, né, e que a gente nem tem ideia, né, de que está sendo vigiado, né, ou consultado, né. Aí a gente acaba expondo dados, não só os nossos dados pessoais, mas dados corporacionais, de grandes corporações, empresas, né, de governos, bases de pesquisas, todos expostos a essas empresas, esses gigantes de tecnologia. Então, as corporações e essas plataformas, elas vão deter nas suas bases, né, mecanismos de decodificação que vão se aproveitar, né, para aprender o comportamento dos consumidores, fornecer produtos ou serviços que melhor lhe convém ali naquele momento e até antever gostos e preferências, que é como ocorre um pouco na Netflix, né? Quando eles indicam um filme com base naqueles que você já assistiu, então no conteúdo, né? Na temática que você gosta e aproveita. Né? O grande problema é que essa dependência do ser humano, né, à máquina e esse controle pervasivo dessas empresas sobre a população, ela acaba por afetar a sociedade como um todo. Né? Na medida em que o setor empresarial ele detém uma captura de poder econômico, né, já que ele vai fornecer ali o que melhor convém, né, e o que estiver de melhor alcance, né, ao consumidor, ele também vai ter uma forte captura do poder político, né, do poder político e social, né, por meio simplesmente desse controle organizado, né, de informações, que vai acabar por moldar não só as nossas afetividades, gostos, mas também as nossas atitudes, as nossas visões políticas e
até o debate em si, como um todo. Então, por vezes, o que acontece? Essa atuação de conglomerados empresariais, ela acaba extraindo dados, monitorando o acesso às redes, e essa invasão à privacidade, né, muitas vezes silenciosa, ela acaba atingindo uma série de direitos e garantias fundamentais do usuário em rede, né? Sem contar que esses efeitos da polarização da sociedade, né, dessa, como é que eu posso dizer, dessa fragmentação do debate público, né, ocasionado por uma curadoria algorítmica, ela acaba inibindo a formação de opinião, né, do usuário, do empresário, porque ele vai ficar ali dentro de bolhas, né, de filtros, dentro de grupos específicos, só ouvindo o que melhor lhe convém, o que melhor interessa, sem buscar, de fato, novidades, né, para a sua empresa, né, ou então o usuário novos pontos de pesquisa, enfim. E somado a isso, a gente tem também essa questão dos conflitos gerados pela desinformação, principalmente num momento como esse que a gente está passando. Né? A gente, com essa, como é que eu posso explicar? Essa hibridização de conteúdo, ela acaba distorcendo a realidade dos fatos, né? A gente tem uma visão distorcida da realidade, e o que acaba contribuindo para os altos índices de incivilidade nas redes, né? Os discursos de ódio, os discursos discriminatórios, né, preconceituosos, que acabam atrapalhando as normas de comunicação saudável nas redes, né, e alimentando, de fato, ofensas no cyberespaço, né, violando, assim, direitos e garantias fundamentais dos usuários. Né, e prova disso é que a gente pode identificar no mercado algoritmos racistas, né, que fomentam práticas discriminatórias. E eu cito como exemplo um caso que ocorreu com a Google, né, inclusive ela foi notificada e ela vem com uma série de reincidências. Né, ela foi notificada lá em 2015 por rotular, né, a foto de um casal negro. Ela acabou rotulando a foto a uma legenda de gorilas, né? Uma atitude totalmente discriminatória, totalmente racista. Então, isso vale lembrar que o algoritmo, por mais que ele seja operado por uma máquina, a gente tem essa ideia de imparcialidade, de neutralidade do sistema, ele acaba refletindo todo o estereótipo racista, classicista da nossa sociedade, né? Isso vai acabar refletindo na curadoria algorítmica. Então, diante desses desafios, dos novos desafios da tecnologia de algoritmos, é necessário as empresas, esses gigantes da tecnologia, elas se atentarem, né, que nós hoje vivemos num cenário de responsabilidades compartilhadas. Então, não basta só a busca desenfreada pelo lucro, não basta esse despotismo virtual, né, em que eu posso fazer de tudo nas redes. É necessário uma atuação transparente desses gigantes de tecnologia, né, de forma que essa vigilância oculta ela seja, de certa forma, identificada, reformulada, né, de forma que esses dados não sejam expostos ao bel prazer da empresa, né, podendo acarretar até em riscos de informação, de vazamento de informações. Né? É preciso adentrar, né, ter esse olhar crítico, né, mais crítico e sensível à nossa realidade virtual, né, e atuar, de certa forma, com uma responsabilidade social corporativa, né, saber que a empresa, além de direitos, ela tem o dever de cumprir e de exercer a sua função social e assegurar a proteção de direitos e garantias fundamentais no cyberespaço. Então, essas são as minhas considerações, né? O trabalho faz parte de uma pesquisa desenvolvida no nosso grupo de pesquisa, relacionada às empresas e direitos humanos, e eu fico aqui disponível para eventuais dúvidas, questionamentos, sugestões, e fiquem à vontade. Bom, é isso aí. É por isso que os alunos elogiam o magistério da professora Juliana Araújo. Vocês estão vendo aí, a bicha está afiada, viu?
afiada e realmente eu agradeço o convite, né, de você ter aceito o nosso convite, ter passado essas expressões de forma bem sucinta, mas com complexidade. Vocês viram que o assunto merece atenção, essa gestão algorítmica é algo novo, mas algo que nós estamos sendo usados no dia a dia, né? Eu percebi, Ju, que nós no dia a dia somos utilizados para isso. Então, eu digo porque certa feita aqui, eu pesquisei um determinado produto num site internacional e depois num site local, e passou 2 dias, eu fui entrar em qualquer outro site, estava lá a propaganda daquele produto Bombardeadas as informações. que eu tinha acessado há 2 dias antes. Ou seja, na verdade, nós somos usuários utilizados, né? Então, nesse ciberespaço que você citou, nós somos instrumentos de operação negocial. Então, como consumidores, aliás, nem consumidores nós temos ainda, porque nós somos ainda, porque nós não adquirimos. Nós apenas consultamos o produto, ele viu, identificou nosso gosto e começa a interagir até ao ponto de forçar, talvez, assim, uma aquisição virtual daquele produto. Né? Então, sobre esse assunto, eu parabenizo Juliana pela sua exposição, viu? Realmente o elogio dos alunos é forte sobre isso, porque vocês estão vendo aí o preparo, o desempenho, a dedicação da professora Juliana Araújo Pinto. E eu queria fazer uma indagação justamente nesse sentido, sabe, Ju? Porque o que é que a gente percebe? A gente percebe que não só nós, como cidadãos, estamos sendo usados, e como fica o microempreendedor individual ou a microempresa, a EPP, nesse contexto, né, da gestão algorítmica, né? Porque da mesma forma que nós como cidadãos somos usados, acaba também as pequenas empresas sendo usadas, porque para ela participar desse ciberespaço, dessa bolha que pode distorcer a realidade, ela acaba se vinculando às grandes empresas, como você falou, às grandes empresas que utilizam esse comportamento de vigilância de consumidores. Então, a minha pergunta que eu faço à professora Juliana é justamente essa expressão. Como fica o comportamento das microempresas e empresas de pequeno porte diante dessa gestão algorítmica? Qual é a sua sugestão que você passa a esses empresários e o que, é que eles devem fazer para entrar ou se afastar desse mecanismo? Certo. Bom, professor, muito bom questionamento. Deixa eu voltar um pouco, né? Essa atenção especial ao micro e o pequeno empreendedor, porque quando a gente fala de uma gestão de algoritmo, a gente lembra muito mais dessas empresas, dessas gigantes de tecnologia, né? Que hoje são líderes do mercado. A gente tem empresas, né, como a Google, a Amazon, que o faturamento anual ela é superior ao PIB de diversos países, né? Se a gente for considerar até mesmo superior ao PIB de países europeus. Então, elas hoje detêm de forma o monopólio, né? Elas são os líderes de mercado e o monopólio de dados, né? Que hoje é a principal garantia, como ele é chamado, é o petróleo, é o novo petróleo da era digital, já que a gente está lidando com fontes inesgotáveis, né? De dados. Então, essa atenção especial ao pequeno e médio empreendedor é muito importante, porque a gente vive como o próprio professor Sérgio Amadeu da Silveira ele explica, a gente vive num capitalismo de vigilância. Então, nós somos, na verdade, usados por essas grandes empresas, né? E o que acontece? Se a gente for levar isso para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, ele tem que estar sempre atento, sempre alerta, né, a não ficar preso nessa bolha de informações de internet. Então, o que eu diria a você, pequeno e médio empresário que está assistindo e está acompanhando o professor? A minha opinião, a minha sugestão é vocês não fiquem presos nessa bolha de informações da internet, né? Você saia, fuja do óbvio. Você não queira fazer mais do mesmo na sua empresa, né? É muito importante que quando a gente estiver acessando as redes, a gente tenha essa noção, essa busca pela diversidade, né? De opiniões. Busque diversos segmentos, né? Para você poder aprimorar e adaptar boas práticas, né, e ideias inovadoras na sua empresa.
Por isso que busque conhecimento, aperfeiçoamento, né? Desenvolva aí boas estratégias para poder alavancar, né? Preservar a sua empresa, principalmente no período de crise, como a gente está passando, e quem sabe até alavancar o seu pequeno negócio, né? E oferir aí bons lucros. Eu Isso, acho que é isso. isso aí. Obrigado pela resposta, a resposta bem esclarecedora. Na verdade, quando a gente vê esse controle organizado, né, de atitudes, controle organizado do próprio pleito dos consumidores, isso também envolve os empresários, porque esse sistema é agalopante, ou seja, ele consome a ideia, o desejo não só do cidadão, como também das empresas pequenas. Então, a gente pode perceber que esse capitalismo, como você expressou, esse capitalismo de vigilância, né? Essa expressão importante colocada aqui, observe que as grandes empresas acabam, de forma silenciosa, controlando as outras. Então, eu gostaria de fazer a segunda pergunta e última, viu, Ju? O que é que você poderia passar, aquele que está nos acompanhando até agora, que está vivenciando essa audiência? O que é que você poderia passar de qual comportamento que o empresário brasileiro, na prática, poderia fazê-lo em detrimento da gestão algorítmica, seja favorável ou seja desfavorável? Qual é a sua opinião, né? Porque a gente vê que o empresário precisa cada vez mais estar inovando, né? Ele precisa ser empresário e precisa ser empreendedor, de solucionar os problemas do consumidor, daquele que compra o seu produto, seja bens ou serviços. Então, eu pergunto, qual é a dica que você dá na prática para o empresário brasileiro atual com relação à gestão algorítmica? Muito bom, professor. Muito bom, muito boa pergunta. Eu acredito que quando a gente está em rede, navegando, a gente tem que ter muito cuidado e estar tá sempre checando aquelas informações que chegam, né? A gente vê aí, a gente é bombardeado por anúncios, né? E muitas vezes acaba não checando a veracidade, né? A qualidade do conteúdo. Então, você, pequeno e médio empresário, se atente a qualidade, né, e ao conteúdo das informações. Verifiquem sites de confiabilidade, não caiam nesse risco, né, de realizar um negócio online, né, sem ter o conhecimento, sem ter uma avaliação de que aquele site fornece uma segurança e tem um grau de confiabilidade do mercado interessante. Né? Não se prenda aquilo, o conteúdo, a personalização de notícias que lhe é fornecido e indicado exclusivamente ali naquele momento. Né? Busque sempre não só essa característica de empresário, de lucro, mas também essa característica, como o professor bem citou, de empreendedor, né? de inovador, buscar sempre o melhor, melhores estratégias, melhores saídas para a sua empresa, né? Para tentar angariar lucros, novos consumidores, né? E ampliar o seu público-alvo. Então, eu acredito que é nesse sentido, né? Buscando sempre aí numa construção, na verdade, até da própria cidadania empresarial, como a gente discute bastante aqui. Beleza, beleza. Muito obrigado, viu, Ju, pelo seu compromisso, a sua dedicação, as respostas basicamente complexas, afiadas dentro do compromisso do direito empresarial e das suas ramificações, né? Do próprio direito empresarial ligado às esferas de direito consumidor, direito civil, direito internacional, direitos humanos, direito constitucional. Então, veja que é um ramo específico e multidisciplinar, que permite justamente essa interação com diversos ramos. Eu acho que é isso que a professora Juliana conseguiu passar aqui de uma forma rápida e singela, esse conhecimento da gestão algorítmica, não só pelo ponto de vista jurídico, como ponto de vista real, né? Atual, perante a empresa. Então, assim, eu queria agradecer a Juliana. Agora, antes, fazer a última pergunta, viu? Um plus, um bônus. Ô, Ju, eu queria que você dissesse àquele que está nos ouvindo, que aqui entrou já uma pergunta de uma aluna sua, provavelmente, perguntando assim:
Qual a sua experiência no mestrado do programa de Direito do Prodi? Quais são os pontos positivos, benefícios e quais dicas que você dá para aqueles que estão chegando, né, a essa parte de pesquisa institucional, essa parte de engrandecimento na parte técnico-jurídica. Quais são as dicas que você passaria aos alunos que estão nos acompanhando também? Professor, eu comentei em sala com os alunos já, sobre o quanto o mestrado ele vem transformando a minha vida, né? Não só no lado acadêmico, profissional, mas no lado pessoal, né? Abrindo a minha visão, né? Criando um olhar mais crítico, né? Aos problemas. Então, eu acredito que o mestrado, a pesquisa, ela é fundamental, não só na vida acadêmica, né, mas também no próprio dia a dia, né, a gente acaba lendo melhor, absorvendo melhor, escrevendo peças melhores, né, então a dica que eu deixo para os alunos é que tenham essa maturidade, desenvolvam essa maturidade acadêmica logo no início, busquem grupos de pesquisa, aproveitem as oportunidades que a graduação dá, em grupos de extensão, eventos, seminários, né? Preencha o seu Lattes, né, de conhecimento, de participação e de atividade. Né? E busque sempre, valorize a pesquisa, valorize a docência, e eu falo em nome, eu acho que de todos os meus colegas aqui do Prodi, a gente sai do mestrado em dívida com nossos professores, porque o conhecimento que a gente adquire aqui nossa, é imensurável para levar para a vida toda. Eu acho que é isso, professor. Tá bom, Ju. Ju é cúmplice nossa, viu? Porque gosta muito da gente, gosta do mestrado, gosta do direito, isso é importante, viu? Eu acho que eu digo sempre, eu sempre fui um apaixonado, louco pelo direito, né? Assim, é aquele comia os livros mesmo, o dito CDF, né? Era apaixonado pelo direito e continuo nesse fervor, porque a gente, quando gosta, a gente cada vez mais quer conquistar, quer buscar novos conhecimentos, e assim a gente tem provocado no mestrado, e com acerto nós conseguimos excelentes colegas como o Juliano, entre outros, que também têm esse compromisso e dedicação. Então, queria agradecer à professora Juliana Araújo Pinto, agradecer a você que está nos acompanhando, a você que está nos assistindo, e dizer que estamos aqui para ajudar. Se você tem qualquer dúvida, pode indicar aqui ou entrar no nosso Instagram e perguntar, nós estamos à disposição para colaborar, tá bom? Então, com vocês, a palavra de despedida de Juliana, e também aqui já me despeço, agradecendo e desejando uma boa semana. Eu também só tenho a agradecer ao professor, né, não só pelo acompanhamento na pesquisa, mas pela orientação, e agradecer a todos os ouvintes, alunos, né, os empresários também, que a gente quer atingir um público aí vasto, né, e agradecer por esse conhecimento compartilhado aqui em rede, né, num momento tão difícil, a gente está sempre ali seguindo a constância, o estudo, né, que é muito importante na nossa vivência, não só acadêmica, mas prática e pessoal. Né? Então é isso, pessoal. Beleza. Ju, obrigado, obrigado a você, obrigado a todos. Valeu? Um forte abraço aí. Beleza? Tchau, tchau, Ju. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.